Esses relatos, as comunicações que você falou que foram traduzidas, por quê? Não eram pilotos brasileiros que estavam... Não, eu legendei para a pessoa Ah, entender. tá. E o que que eles falavam nessas transmissões? Que era? Você vê o nervoso, né, dos pilotos chegando, tentando chegar próximo. Tem um que coloca em Judite. Judite é um termo que você trava o objeto e se você atirar, você acerta. Ah, Só tá. que no momento que ele estava ali travado no radar e tudo mais interno, Entendi. e foi. Não deu nem tempo dele pedir autorização para atirar ou não, porque o objeto parece que percebeu e saiu em desabalada carreira. Mach 15 Caramba. ele atingiu. Cada Mac é uma velocidade do som, né? Deixou o Mirage e os F5 Pra no trás. chinelo, cara. Foram embora. Caramba. E o interessante é que assim, isso foi 19 para 20 de maio. E foi uma nave que veio, despejou isso aí tudo. E no dia 29 de maio, né, foram 10 Despejou dias, isso daí tudo, vários objetos, você tá vários falando? objetos, Ah, tipo né? uma nave Desovou mãe. uma nave mãe, desovou os objetos Tá. que foram para várias áreas do Brasil. No dia 29, voltou esse grande aparato, esse grande objeto voador não identificado e recolheu os objetos pequenos, né? O que aconteceu? Na torre de controle de São José dos Campos, eles detectaram novamente no dia 29 essa grande quantidade de plots, né, de objetos voadores que começaram a se dirigir para Santos, mais na parte ali oceânica, um pouquinho mais para dentro do mar, onde esses objetos iam sumindo dentro de uma formação bem alongada, em forma Sim. de charuto, e aí depois o objeto foi embora. E aí acabou a noite oficial dos OVNIs, que durou 10 dias. Caramba. Né? Essa revista aqui é a revista OVNI Pesquisa, que Tá. todas elas são suas, Tá, são obrigado. presentes. Obrigado. Essa aqui foi o última edição que nós editamos, né? Quem edita ela é o Paulo Barack Werner, ele que faz toda a diagramação, é pesquisador lá de Belo Horizonte. E, inclusive, o grupo que faz parte dessa revista são ufólogos mais da linha científica, como eu sou, e também tem militares que participam, cientistas, professores, algumas pessoas dentro de algumas áreas específicas da ciência. E aí a gente tem procurado trazer a ufologia de forma séria para a população. Então, o interesse da gente não é vender revista, nada disso. É trazer informação de qualidade para o público e mostrar que a ufologia no Brasil tem jeito ainda, porque durante alguns anos ela deu uma decaída, a imprensa também, infelizmente, Antes a ela gente via foi muito mais matérias, né? responsável por denegrir bastante a imagem da ufologia, mas nós estamos resgatando e revitalizando isso para que as pessoas sejam preparadas para essa realidade do fenômeno dos OVNIs. Mas você acha que a grande imprensa estava vendo com maus olhos o denegrindo? Por quê? Qual o É interesse? porque o interesse da imprensa, às vezes, é fazer chacota. Ah, tá. Eu até tô feliz, cara, no seu programa aqui, porque você é uma pessoa que é respeitosa, né? E tá respeitando a gente aqui, as ideias. Estamos discutindo aqui Até de porque eu forma me bem Não, mas até saudável. porque eu acho interessante pra caramba isso daí, entendeu? Eu acho interessante esse assunto. E é aquilo que eu ia te perguntar. A ufologia não é uma ciência. É uma Não, paraciência. para a O que ciência. significa isso? Então, como ela é uma paraciência, não dá para a gente medir, porque a ciência é aquilo que você consegue medir e reproduzir. Replicar. Você não tem aí um disco voador, né, funcionando do jeito que a gente vê, para poder desmontar ele, pelo menos isso a nível civil. A nível Entendi. militar, com certeza existe. Mas os Pedaços, militares fragmentos. acobertam. Por que que eles acobertam? Porque tem um interesse militar nessa tecnologia, porque se eles tiverem essa tecnologia através de um processo de engenharia reversa, você desmonta o disco voador e constrói o disco voador terrestre, eles vão dominar qualquer outro país, Mas qualquer outra quem potência. garante que muito das tecnologias atuais não são baseadas em tecnologia alienígena e a gente nem sabe? Algumas eu acredito até que são. Quais, por exemplo? Celular,
alguma parte que a gente avançou na área médica, Entendi. né, ultrassonografia, esse tipo de coisa, porque com certeza foi em função das tecnologias encontradas em acidentes de OVNIs. Aqueles aviões invisíveis, por exemplo, que são os E isso, stealths, né? o Aquele- stealth é baseado em tecnologia extraterrestre, ou dessas naves, desse fenômeno OVNI aí, que foram remontadas por pesquisadores adaptadas, né? adaptadas. Alguma coisa eles não conseguem, acho que nem reproduzir, viu? Então, porque se fala muito em antigravidade e não sei o quê, né? Como que essas naves são tão rápidas e tal. E se eles estão nessa pesquisa, ainda não conseguiram replicar mesmo ainda, porque a gente não viu nada desse tipo, né? Naves que consigam se movimentar em várias direções muito rápido, né? Nem sei se o corpo humano também aguenta esse tipo de coisa. Vamos falar dos casos clássicos aí, que a gente fala, Roswell, por exemplo. Roswell, Que aconteceu em 1947. 47, né? Isso. E que- Então, foi um objeto que caiu nessa região de Roswell e foi acobertado pelo... Primeiro foi encontrado, né, por um fazendeiro, o Mac Brazel. que é E um aí... pedaço de nave? Não, a nave inteira A nave e inteira? destroçada de corpos de seres. Vivos ou mortos? Estavam mortos. Estavam mortos. Mortos, vivos não. Tá. Então, ocorreu esse acidente, foi comunicado, aí os militares lá da base aérea de Roswell tomaram conta, o Jesse Marcel foi um dos agentes ali da inteligência, e aí foi feito todo uma varredura, um pente fino Tá. na região onde para pegar esses pedaços e tudo mais. E numa primeira notícia que saiu na imprensa, foi colocado lá que a Força Aérea, né, norte-americana tinha capturado, a Força Aérea do Exército tinha capturado um disco voador. Saiu isso? Saiu isso. Porque depois falaram No que era jornal. balão meteorológico Isso. também. No dia seguinte, aí saiu que era um balão meteorológico. Porque aí já veio uma ordem por parte dos superiores para falar que era balão, e inclusive eles apresentaram uns pedaços de balão que não tinha nada a ver com o que estava lá em Roswell, naqueles destroços. Então, no filme você viu, eu vi um filme, ou uma série e tal, que era um tipo de material que era tipo nanotecnologia, parecia, né? Que ele se moldava, amassava e ela voltava. E ela voltava à forma normal. Isso, é isso exatamente. que relataram? Exatamente, relataram e foi o que aconteceu. Agora, o caso Roswell, ele tem assim um hiato de você saber mais informações, inclusive nome de pessoas que capturaram, que tiveram envolvido em toda a trama, né? Foram milhares de pessoas envolvidas, centenas ali da base para fazer a Operação Pente Fino e tudo mais. Sei. Mas isso demorou 30 anos. Por quê? Porque o militar americano, geralmente, ele é muito patriota. Então, foi pedido o sigilo e ele guarda mesmo. Muitos foram pro túmulo guardando segredo. Mas e o fazendeiro que avistou a nave? Os caras deram uma intimada nele e ele nunca falou nada? Não, falou. Inclusive o filho do Jesse Marcel... Não, depois ele falou, depois mudou de... Não, aí ele não falou mais nada, né? Porque os militares devem ter dado uma prensa nele e ele ficou quieto. E já tinha saído que era um balão meteorológico, você vai falar o quê? Vai passar de louco, né? E aí tinha os seres e tudo mais. Com 30 anos se passando, né? Aí começaram a vir os depoimentos daquela época de pessoas que participaram, enfermeira que viu o ser, o cara que ficou guardando lá o jipe com os caixãozinhos com seres e tudo mais. Então tem vários depoimentos hoje. Mas demorou 30 anos para se conhecer informações sobre Roswell, né? Agora, o caso Varginha, por exemplo, demorou bem menos. Foram 3 meses para a gente saber o nome dos militares, detalhes das operações. Por quê? Porque o povo brasileiro... É claro. Fala mais, né? Embora, mesmo assim, o caso de Varginha, houve um acobertamento muito forte em cima. Tanto é que muitas coisas que foram coletadas e tudo mais não ficaram ali na base da ESA. Foram reencaminhadas para outros locais. Entendi. Entendeu? Mas esse de Roswell, hoje em dia, não foi feito nenhum outro tipo de investigação, nada, tá? É as mesmas informações que a gente teve daquela época. Isso, vez ou outra sai. Tem muitos livros. Eu acredito aí tem uns 40 livros, aproximadamente,
maioria em inglês, né? Que fala a respeito de Roswell, trazendo uma informação ou outra diferenciada. A gente colocou no canal, no Enigmas e Mistérios, um vídeo de uma das filhas de um desses militares, dando detalhes do que o pai dela falava quando em vida, né? Entendi. Sobre esse caso de Roswell, né? E a gente vê ali que realmente o acobertamento era algo muito forte. E o americano era muito patriota. Por isso que ele não falava. Era pedido sigilo para ele, ele guardava isso aí. guardava o sigilo. Área 51, o que que é? A área 51, né, dentro da ufologia, seria uma área militar que até um certo momento foi dita como não existente, embora foi fotografada por um monte de gente, estava lá, né? Que fica na área ali de Nevada. Eu passei lá, por isso que eu tô perguntando. Eu passei lá por perto, também tem um comércio todo em cima de ET e tal. Isso, tem museu lá, tem um monte de coisa, o pessoal leva até uma certa parte que pode ir, né? Você não consegue entrar Tem umas placas para não ultrapasse. Exatamente. Mas o que dizem, né? As teorias da conspiração, que teria essa nave de Roswell lá. É tudo subterrâneo lá? Tudo subterrâneo. Teria vários andares para baixo. Mas existe ou não existe? Já foi comprovado que existe? Existe. Hoje, os norte-americanos, há bastante tempo atrás, eles já reconheceram a existência. Porque estava chato, né? Mas falava que não existia e tinha foto. O pessoal publicava nas revistas de OVNI as fotos da área. Aparecia alguns aviões chegando lá, ônibus. O pessoal não falava o que fazia lá. Eram cientistas e militares que trabalhavam com alguma coisa lá. A área 51 seria um lugar para pesquisas secretas, é isso? Isso, até desenvolvimento de aeronaves, espiãs, militares, com certeza. Agora, pode ter alguma coisa ufológica lá? Eu acredito que sim. Agora, hoje tem alguma coisa na área 51? Não. Ah, não? Por quê? O que a gente ficou sabendo é que depois daquela bagunça que teve de um youtuber aí colocar que vamos todo mundo invadir. Não é? Era isso que eu ia falar. Toda... Que então. O pessoal se reuniu em volta da área 51 lá pra protestar e tal. Mas isso, falaram que invadiu, o pessoal ia meter bala lá. Lógico que ia. Eu não ia. Eu não me ia arriscar lá. Claro que não. Vai indo, vai lá que eu já vou. Vai lá. E eu ia ficar olhando de longe. Então, que resgatar o ET lá é nada. Então, depois dessa bagunça toda, a gente ficou sabendo que criaram a área 52 e a área 53. Tudo subterrâneo, tudo ligado. E é um deserto lá, né, em Nevada. É um desertão lá. Deserto. Então, existe hoje a 52 e a 53. E, com certeza, se tinha alguma coisa ufológica, mais secreta, ultra secreta... Passaram para outro lugar. Passaram para 52 ou 53. Entendi. Então, não tá mais na 51. Eu não acredito que a gente conseguiria invadir um negócio desse. Não claro tem que não. como. Claro que não, claro que não. E se invadisse, ia ser só uma parte que pode ver. A parte secreta mesmo, você não consegue entrar. Mesmo porque é mais subterrânea. Tem